Amém, queridos. Bem, o título da mensagem de hoje: A Sombra do Sacrifício. Para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia, lá no livro do Êxodo, capítulo 12, nós vamos ler do 1 até o 14. Êxodo 12, do 1 até o 14. Você pode me acompanhar na sua versão da Bíblia, na projeção da tela. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: Esse mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, na casa em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam nada do animal, nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para identificar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia lhes será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor de geração em geração. Vocês celebrarão esse dia por estatuto perpétuo. Amém? Bem, meus queridos, hoje nós damos continuidade à nossa série de exposições bíblicas que nós denominamos Sombras da Cruz. E nessa série, nós temos a intenção de nos prepararmos para a Páscoa. A Páscoa está chegando, mostrando, através das Escrituras, que o plano da salvação, ele foi sendo revelado desde o Antigo Testamento. Desde o início, Deus já tinha o plano da salvação. E assim, mostramos que a totalidade da Bíblia fala de Cristo. Mesmo o Antigo Testamento aponta para a sua vinda. E nessa perspectiva, nós começamos a série no livro do Gênesis, mostrando a queda do homem, as consequências do pecado sobre toda a criação e a promessa da redenção. E nós caminhamos na semana passada, falando ainda no livro do Gênesis, sobre o pedido de Deus a Abraão para sacrificar a Isaque. E como o próprio Deus providenciou um cordeiro para o sacrifício. Hoje, nós falaremos sobre a instituição da Páscoa, mostrando que assim como o sangue do cordeiro salvou e libertou o povo de Israel cativo no Egito, o sangue do Cordeiro de Deus continua a salvar e libertar os cativos. Eu vou dar um pano de fundo para que a gente entenda essa história. Os israelitas, os descendentes de Abraão, viveram
no Egito por 400 anos, mais ou menos 400 anos, sob o regime de escravidão severa. Enquanto trabalhavam forçadamente para os egípcios, eles enfrentavam a resistência de um faraó de coração endurecido. E aí, obviamente, Deus já tinha um plano para tudo isso. Deus tinha um plano estratégico para tudo isso, e Deus infiltrou um dos seus lá, no meio da corte egípcia, Moisés. E desde o seu nascimento, Moisés teve uma trajetória singular. Ele foi criado dentro da família de Faraó e ele desfrutava de grande prestígio e poder, sendo quase como uma divindade, porque Faraó era considerado um deus. E muitos da corte foram considerados deuses no Egito. Então eles eram vistos como mais do que humanos. E Moisés estava nessa categoria lá. Moisés estava com eles lá, pelo menos para os egípcios, conforme a cultura que eles tinham naquela época. No entanto, a identidade israelita de Moisés era evidente em seus traços, né? O rosto de Moisés denunciava ele. E ao tentar defender um dos seus compatriotas, Moisés acabou matando um egípcio e foi forçado a fugir para o deserto. E durante 40 anos que viveu no exílio, Moisés finalmente ouviu a voz de Deus. E com a garantia divina que os seus antigos perseguidores haviam morrido, ele recebeu uma missão muito clara: retornar ao Egito, confrontar o novo faraó e exigir a libertação do povo de Deus. Para libertar Israel do Egito, Deus enviou 10 pragas sobre o Egito e permitiu que o coração de Faraó fosse endurecido. O objetivo de Deus com as pragas ia muito além da saída física do povo de Israel do território do Egito. Era necessário arrancar do coração do povo a concepção de idolatria. Como o povo de Israel, ele foi constituído e cresceu como nação dentro das fronteiras do Egito. Então vamos lembrar lá, quando saiu Jacó com seus filhos, era uma família com seus servos. Não era um povo, não era uma nação. Onde é que eles cresceram? Dentro do Egito. E eles absorveram a cultura e a teologia local. Até o momento em que a visão do mundo dos israelitas e até mesmo a de Moisés estava profundamente influenciada pelo Egito. Então, assim as pragas serviram como um confronto direto entre Deus e os falsos deuses egípcios, provando que o Deus de Israel era o único e verdadeiro Deus, desconstruindo então essa mentalidade idólatra que foi construída naquele povo lá no Egito. Cada uma das 10 pragas que Deus enviou, ela tinha um propósito duplo: manifestar o poder absoluto de Deus como Criador e desmoralizar alguma divindade egípcia, algum deus do Egito, né? Então, eu vou trazer alguns exemplos, eu não vou falar sobre as pragas aqui, mas é só para a gente dar um plano de fundo, tá? Então, a primeira praga, água em sangue, está lá no Êxodo 7. Ao transformar o rio Nilo em sangue, Deus atingiu diretamente o deus Api, ou a personificação do Nilo, como um deus. O rio que era a fonte de vida e adoração no Egito, se tornou uma fonte de morte e contaminação. A segunda praga, a praga das rãs. Essa praga confrontou a deusa Hequete, que era a deusa da fertilidade e da criação, e era representada por uma cabeça de rã. Corpo de mulher, cabeça de rã. Era assim que era a imagem dessa deusa. Então a multiplicação descontrolada das rãs transformou um símbolo de bênção em uma maldição insuportável. A terceira praga, a praga dos piolhos. Aqui os magos de Faraó tentaram replicar o milagre através de artes ocultas, mas falharam. Isso desmoralizou o deus Tote, o deus do conhecimento e da magia,
da ciência, do ocultismo no Egito. Isso mostrou para eles que esse Deus era impotente diante do Deus verdadeiro. A nona praga, a praga das trevas, Êxodo 10. Essa foi uma das mais emblemáticas, pois atingiu o Deus do sol, o Deus Ra ou Amon-Ra. Durante 3 dias houve escuridão total e o sol foi impedido de brilhar, provando que Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, ele tem autoridade sobre todas as coisas criadas. Sobre tudo Deus tem autoridade. Então, dessa forma, praga por praga, Deus desconstruiu a teologia egípcia. Deus foi mostrando, através de cada praga, que nenhum daqueles deuses do Egito era verdadeiro. Mostrando aos faraós e aos israelitas que os deuses falsos não passavam de ilusão e que o Deus de Israel era o único e verdadeiro Senhor. A 10ª e última praga, a morte dos primogênitos, representou o ápice do confronto espiritual aqui no Egito. Essa não foi apenas uma demonstração de força, mas foi um golpe fatal na autoridade de Faraó, que era adorado como um deus no panteão egípcio, o próprio filho do deus Ra. Faraó era tratado no Egito como se ele próprio fosse um deus, o representante de todos os deuses entre o povo do Egito, e era só ele que tinha acesso aos deuses. Então, Faraó tinha uma divindade tão absoluta para eles que quando Faraó morria, eles enterravam os servos juntos com Faraó. Para quê? Para que ele fosse servido na outra vida. Então, ser servo de Faraó não era uma boa coisa. Se ele morresse, você tinha que morrer junto, era enterrado junto com ele. Porque ele precisava dos seus servos para servi-lo. Então, nesse cenário, a morte do primogênito de Faraó, com a 10ª praga, representou a derrota da própria linhagem divina do Egito. Deus demonstrou o seu senhorio absoluto ao desmascarar a impotência de Faraó e dos poderes demoníacos de todos os deuses do Egito. Mas diferente das pragas anteriores, a proteção contra a morte dos primogênitos, ela exigia uma escolha ativa. O anjo da morte passaria por todo o Egito. A distinção entre o povo de Israel, os israelitas, e o povo do Egito não seria pela genética. O anjo não ia olhar lá e ia falar assim, não, você tem cara de egípcio, é aqui eu entro. Não era por isso. Mas era pela obediência à voz de Deus. A libertação dependia de seguir as instruções dadas através de Moisés. O sacrifício e a marca do sangue. Deus providenciou salvação através do sangue do Cordeiro. E com esse pano de fundo, entendendo toda essa história, que vem antes aqui daquilo que a gente leu, é que nós vamos compreender um pouco mais sobre o amor e a graça de Deus. E, para tanto, a gente vai ter 3 pontos aqui, 3 pequenos tópicos. O salário do pecado, o Cordeiro de Deus e nada além do sangue. O primeiro ponto, o salário do pecado. O que Deus fez com os egípcios não foi nenhuma surpresa, mas a surpresa foi como ele tratou o seu próprio povo. À luz de Êxodo 12, versículo 13, que nós lemos, e se você ler um pouquinho adiante o versículo 23, vemos que os israelitas também estavam sobre uma sentença de morte. Naquela noite terrível, o Senhor não visitou apenas os lares egípcios. Ele visitou cada casa no Egito. Todas as casas foram visitadas para aplicar o juízo sobre todos os primogênitos. Precisamos encarar um fato que talvez seja perturbador para você, e talvez tenha sido para o povo de Israel.
O destruidor, lá do versículo 23, reivindicava o direito legal de abater também os filhos de Israel. Êxodo 12, 23. Porque o Senhor passará para matar os egípcios, quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Mas ele chegou na porta. O destruidor chegou à porta também dos israelitas. Os israelitas devem ter ficado chocados, porque, afinal de contas, eles haviam sido poupados, pelo menos a partir da quarta praga. Se você ler lá Êxodo 8, 22, vai dizer que, a partir da praga das moscas, Deus separou a terra de Gozem, que era onde eles viviam, para que eles não fossem atingidos pelas pragas. Então eles estavam lá, enquanto o caos tomava conta do Egito, Israel estava tranquilo e calmo no sossego da sua casa. Israel não estava sendo, então, atingido. E essa proteção divina pode ter gerado neles uma falsa sensação de superioridade moral ou justiça própria. É fácil a gente cair nisso. Muito fácil. No entanto, a 10ª praga, ela veio para ensinar uma lição fundamental. Israel merecia morrer tanto quanto seus inimigos. No meio da salvação providenciada por Deus, eles teriam... Se a salvação não tivesse sido providenciada por Deus, eles sofreriam a mesma coisa que os egípcios. Porque o destruidor passou em todas as portas. Então fica um alerta para nós, para mim e para você. Cuidado para não achar que nós merecemos a salvação porque nós estamos no banco da igreja. Porque nós somos boas pessoas e porque nós não cometemos grandes pecados. Eu não roubo, eu não mato, eu não faço mal para ninguém, eu vou para a igreja todo domingo, então eu mereço. Não é? Sou boa gente. E a gente, você já deve ter escutado esse discurso algumas vezes, mas não é isso que a palavra de Deus nos mostra. Não é isso. Nós não estamos aqui porque somos melhores do que os que estão lá fora. Estamos aqui porque, embora sejamos tão culpados quanto eles, nós encontramos um refúgio que o próprio Deus providenciou para nós. O povo de Deus era culpado por pelo menos 3 motivos. Ele rejeitou a palavra. Lá em Êxodo 5:21, quando Moisés trouxe a primeira mensagem da libertação, o povo recebeu com murmuração e incredulidade. O povo estava orando, dizendo: Deus, liberta a gente está sofrendo aqui no Egito. Aí Deus manda Moisés. Aí Moisés chega: eu vim para libertar vocês. Eles falam o quê? Moisés, para com isso aí. Conversa mais besta. Acredito em você não. Peraí, você não estava orando por isso? Você estava, mas quando você recebe, você rejeita. Foi isso que o povo fez, ele rejeitou. Vou citar aqui um teólogo, J. Alec Motyer. Ele diz o seguinte: quando a ira de Deus é aplicada em sua realidade essencial, ninguém está salvo. Havia 2 nações na terra do Egito, mas ambas resistiam à palavra de Deus. E quando Deus vem em julgamento, ninguém escapa. Então o julgamento era para as 2 nações. Outra culpa que eles tinham era a contaminação pela idolatria. Embora o texto de Êxodo não nos fale muito sobre a idolatria, porque ele foca na libertação do povo, tem um texto lá em Josué 24:14 que nos fala sobre isso. Ele diz assim, Josué 24:14, ele diz o seguinte: agora, pois, temam o Senhor e sirvam com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Então, que Josué está dizendo assim: olha, lá no Egito vocês serviam outros deuses, joguem tudo isso aí fora. Então, eles foram sim contaminados pela idolatria. Eles haviam absorvido a teologia do inimigo. E esse pecado por si só dava direito a Deus de afligi-los. O Egito era a cultura
ao redor deles, ao redor do povo de Israel. Eles absorveram essa cultura. Talvez eu e você, no nosso dia a dia, acabamos absorvendo algo da cultura em nosso redor. E a pergunta que eu nos faço é: qual cultura você tem comprado do mundo? Talvez você não adore uma estátua com cabeça de rã. Acho bem difícil isso acontecer, né? Mas será que a gente não adora o Deus do dinheiro? O Deus do status? O Deus do prazer desenfreado? Será que a gente não coloca nada disso no lugar que deve ser apenas de Deus? Deus não quer apenas tirar você de uma situação difícil. Ele quer tirar a teologia do mundo de dentro do seu coração. O juízo de Deus expõe onde nós colocamos a nossa confiança. Eles também tinham uma natureza pecaminosa, assim como eu e você, como o Felipe falou na primeira mensagem dessa série. Eles tinham as suas falhas específicas, mas eles compartilhavam a culpa da raça humana herdada de Adão, né? Como Paulo bem afirma em Romanos 3:23, porque todos pecaram. Todos pecaram. A primeira Páscoa foi uma demonstração de que judeus e gregos, como está lá em Romanos 3:9, aqui fazendo uma transição, estão igualmente debaixo do pecado. Ou seja, não é porque você é povo de Deus que você não herdou o pecado também. Todos nós herdamos o pecado de Adão. A visita do anjo vingador aos lares israelitas serviu para lembrar que o pecado é um crime capital. A penalidade para o pecado é a morte, como nós vimos lá desde a primeira mensagem dessa série. O salário que tem sido pago desde lá do Éden, a 10ª praga, não foi apenas um castigo local, mas um sinal do julgamento de Deus para toda a humanidade. Essa é a realidade que cada um de nós precisa encarar. Jamais reconheceremos a nossa necessidade desesperada de salvação se não aceitarmos que somos tão culpados como qualquer um outro. E que a nossa vida, por natureza, está em falta com Deus. Então, nós temos que aceitar a culpa para entender a necessidade da salvação. Ninguém é espiritual demais para ignorar a necessidade de arrependimento. A morte e o pecado, eles são democráticos. Eles batem à porta do palácio, mas também batem à porta do escravo. Eles estiveram lá, na porta de Faraó, e também estiveram na porta de cada casa de Israel. Você já parou para pensar que se Deus usasse apenas a sua justiça com você hoje, o resultado seria condenação? Nós todos. Estou dentro dessa também. Se Deus usasse apenas a justiça, estaríamos todos nós condenados. Mas glórias ao Senhor por isso, que Ele não usa apenas da sua justiça, mas que Ele usa de graça e de misericórdia para conosco também. Só valoriza a graça quem entende a gravidade da própria culpa. E aí nós vamos para o segundo ponto. Já que nós todos somos culpados e a pena pelo pecado é a morte, então alguém tem que morrer. Alguém tem que morrer. Então, o Cordeiro de Deus, o segundo ponto. Em sua grande misericórdia, Deus, Ele ofereceu ao seu povo um caminho de escape, revelando que a razão da sua visita não era a destruição de Israel, mas Ele trouxe uma instrução para a sua salvação. Embora os israelitas merecessem o juízo tanto quanto os egípcios, eles seriam diferenciados pela graça, mediante a provisão da expiação. Para isso, Deus
ordenou que eles escolhessem um cordeiro para cada família, estabelecendo critérios de perfeição absoluta para o animal. O animal deveria ser macho, de 1 ano, sem qualquer defeito. Essa exigência de pureza física era a sombra da perfeição moral que Deus requer. Ele é santo e o sacrifício deveria ser íntegro e perfeito. Deus não aceita nada quebrado pela metade. Deus é santo e Ele exige isso. Essa figura aponta diretamente para Jesus Cristo, que, embora tentado em todas as coisas, Ele viveu sem pecado e ofereceu-se a Deus como uma vítima inocente sem mácula, cumprindo o padrão que nenhum ser humano poderia alcançar. Nem eu nem você alcançaríamos o padrão de Deus, mas Jesus Cristo se ofereceu em nosso lugar. O Cordeiro precisava ser perfeito, sem defeito. Israel não era perfeito, assim como nós não somos perfeitos. Por isso, Israel precisava de um substituto que fosse sem defeito, assim como eu e você precisamos de um substituto que seja sem defeito. Pare de tentar se apresentar diante de Deus com base na sua própria perfeição ou mérito. Não adianta você ficar se elogiando diante de Deus. Deus conhece você melhor que você mesmo. Então, não adianta. Você nunca será sem defeito suficiente para satisfazer a justiça de Deus. A nossa segurança, a sua segurança não está na capacidade de nós sermos santos, mas na santidade de Jesus, que foi examinado pelo Pai e achado sem nenhuma mancha. Descanse na perfeição de Cristo, não na sua. Descanse na perfeição de Cristo. E aí, a instrução de Deus para aquelas famílias, para o Cordeiro, ela avança para o uso do sangue e a celebração da refeição. O sangue deveria ser aplicado nos umbrais da porta como um sinal de proteção, enquanto a carne deveria ser assada e consumida com pães asmos e ervas amargas. Cada elemento carregava um significado muito profundo. As ervas relembravam a amargura dos tempos de escravidão. O pão sem fermento simbolizava a pressa da libertação e também o fermento era um símbolo de pecado de Israel. Então, tirar o pecado do meio de Israel. Warren Wiersbe, ele diz o seguinte sobre esse trecho. Confiamos em Cristo para nos salvar de nossos pecados por meio do seu sacrifício, mas também devemos fazer de Cristo nosso alimento, a fim de que tenhamos força para a nossa jornada como peregrinos. Ao adorarmos, meditarmos na palavra, orarmos e crermos, apropriamo-nos do alimento espiritual de Jesus Cristo e crescemos em graça e em conhecimento. Jesus é o sacrifício e o alimento que nos faz seguir. Assim, a primeira Páscoa, ela não era apenas um jantar de despedida do cativeiro. Vocês vão embora amanhã, então vamos fazer um churrasco hoje de despedida para a gente poder ir embora. Não foi isso. Mas era um memorial de dependência total da vida do substituto de Cristo. No caso deles, do Cordeiro sem mácula. Ao observarmos a história da redenção, nós percebemos uma progressão gloriosa na providência do Cordeiro. No Gênesis, Deus providenciou um carneiro para substituir uma pessoa, Isaac, como o pastor André pegou na semana passada. No Êxodo, o sacrifício foi ampliado para uma casa, para uma família, através de uma celebração familiar. Aquele cordeiro era para a salvação da sua casa, da sua família. Mais tarde, no dia da expiação, um animal representava toda a nação de Israel.
Por fim, essa escala alcança o seu ápice quando João Batista aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus preparou tudo antes da fundação do mundo. Um único Cordeiro morreria por toda a humanidade, transformando todos os sacrifícios anteriores em sinais que encontram a sua realidade plena em Cristo Jesus. Cristo foi o sacrifício perfeito de Deus. Deus exigiu um sacrifício, mas sabendo que o homem não tinha nada à altura, o próprio Deus providenciou o Cordeiro. O próprio Deus providenciou o Cordeiro. E aqui fica uma pergunta para nós, meus queridos. Você está tentando comprar o favor de Deus com seus esforços? Ou você já aceitou o Cordeiro que Ele mesmo colocou à sua disposição? A conexão entre a primeira e a última Páscoa é teologicamente inegável, porque Jesus foi crucificado exatamente no período da festa da Páscoa. No momento em que as famílias judias estavam preparando seus animais, o sumo sacerdote organizava a expiação no templo. O verdadeiro Cordeiro de Deus estava pendurado na cruz. Enquanto o sangue sacrificial escorria em suas mãos e do seu lado, ele cumpria séculos de profecia e simbolismo. Naquela tarde, o que fora ensinado a Moisés no Egito tornara-se uma realidade eterna. Deus providenciou para si um cordeiro, entregando o seu próprio filho para morrer no lugar dos pecadores. O texto diz que cada família deveria tomar um cordeiro. O sacrifício estava disponível, mas ele precisava ser levado para dentro de casa. O sacrifício de Jesus, ele é suficiente para nós. Mas ele precisa ser pessoal na sua aplicação. Você precisa aceitar esse sacrifício. Não basta saber que Jesus morreu pelo mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não basta saber isso. Ele precisa ser o Cordeiro da sua casa e da sua vida. Jesus precisa ser o Cordeiro da sua casa e da sua vida. Jesus, ele é um personagem histórico que você admira, ou Cordeiro cujo sacrifício sustenta a sua família hoje. A salvação, ela não é por osmose religiosa, mas ela é por uma decisão pessoal. Não adianta eu estar aqui dentro, não adianta eu saber de Jesus, não adianta eu conhecer o seu sacrifício, se eu não tiver essa decisão ao lado de Cristo. Não adianta. Ele precisa ser o seu Cordeiro, que toma o seu lugar. O Cordeiro foi morto. A provisão foi feita. Mas o anjo só passaria por cima daquelas casas que tivessem uma marca específica. Não era a presença do Cordeiro na mesa que salvava, mas a presença do sangue na porta é que salvava. Isso nos leva ao nosso último ponto: nada além do sangue. Não podemos falar de Páscoa sem falar de sangue, pois os regulamentos de Deus, eles exigiam um sacrifício de vida para que houvesse a preservação de vida. No Êxodo, o sangue não era um detalhe secundário, mas ele jorrava em cada instrução. A ordem era clara: abater o cordeiro, pintar os batentes das portas com seu sangue. Deus não disse que passaria por cima daquelas casas ao ver a moralidade ou a genealogia dos moradores. Espera aí, deixa eu conferir aqui. Esse aqui é a casa do Felipe. Felipe é gente boa, não vou passar na casa do Felipe, eu vou embora. Né? Felipe está em dia comigo, eu vou passar batido. Não era isso. Não foi pela moralidade, não foi pela genealogia, mas foi pelo sangue.
lá como a gente leu em Êxodo 12, 13, quando eu vir o sangue, passarei por vocês. O sangue era um sinal visível de que uma vida havia sido tomada no lugar da outra. Ele representava a expiação, o ato técnico e espiritual de oferecer um substituto para um crime capital. Como afirma Gerhardus Voss, onde há manejo de sangue, há expiação. Agora, eu convido você para se imaginar numa daquelas casas do povo de Israel naquele dia. Para o filho de uma família israelita, o significado desse sangue era profundamente pessoal. Imagine a cena. Após 4 dias convivendo com o cordeiro, porque se vocês prestaram atenção no texto que a gente leu no começo, ele pega o cordeiro no 10º dia e abate o cordeiro no 14º dia. Então ele ficou 4 dias com o cordeiro lá. E ele ficou 4 dias convivendo com o cordeiro, cuidando dele, criando laços, e o animal era abatido de uma forma visceral. O sangue manchava a sua lã branca e pura. E diante de uma pergunta natural de qualquer criança, por que, pai? Por que nós vamos matar o nosso bichinho? Por que nós vamos matar o cordeiro? O pai explicava que aquele cordeiro era um substituto. O filho não precisava morrer, porque o animal morreria em seu lugar. Naquela noite, enquanto o Egito chorava a perda de seus filhos, Israel se refugiava debaixo do sangue. Para Deus, o sangue na porta anunciava. A penalidade foi executada nessa casa. O sangue funcionava como uma propiciação, uma cobertura que desviava a ira de Deus, ao interpor um sacrifício entre o Deus Santo e o homem pecador. Por quê, pai? Porque ele está morrendo no teu lugar, filho. Por isso, para que você viva. Ao longo dos séculos, milhões de cordeiros foram sacrificados em Israel. Mas o sangue de animais nunca foi plenamente eficaz para remover o pecado. Ele era apenas um lembrete temporário, como o autor de Hebreus nos recorda. Porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Era necessário um sangue mais precioso, o sangue de Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. Embora muitos teólogos modernos se sintam desconfortáveis com essa teologia do sangue, pois ela não é muito atraente para o público em geral, né? Não é isso que chama ninguém para vir à igreja, né? Você não vem na igreja domingo de manhã para ouvir de um sacrifício de um cordeiro, do sangue derramado. Mas é um fato que nós não podemos nos distanciar dessa doutrina da substituição. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Para sermos salvos da morte eterna, precisamos de um substituto perfeito, cujo sangue se interponha entre a minha culpa e a justiça de Deus. C.S. Lewis, no seu livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, nas Crônicas de Nárnia, diz assim: quando uma vítima voluntária que não cometeu traição fosse executada no lugar de um traidor, a mesa de pedra estalaria e a própria morte começaria a andar para trás. Se você assistiu o filme, você vai se lembrar dessa cena. Quando Aslan ressuscita, ele fala essa frase, dizendo assim: a feiticeira não entendeu nada. Quando ela me matou, ela achou que ela estava triunfando. Quando Jesus morreu, o diabo achou que triunfou. Mas, na verdade, aquela era o símbolo do triunfo de Deus sobre toda a morte. Era Cristo tomando o nosso lugar,
O sangue do Cordeiro quebrou a lógica da morte para os israelitas. A morte de Cristo na cruz quebrou essa lógica para os que nele creem. Qual que era a lógica para mim e para a sua vida? Eu sou pecador, eu tenho que morrer por isso. Mas Cristo, ele quebrou essa lógica, porque ele morreu no nosso lugar. O sangue de Jesus na cruz tem poder absoluto, porque ele é o sangue do próprio Filho de Deus. Diferente de qualquer outro sacrifício, ele possui um valor infinito. Jesus não precisa morrer de novo. Ele morreu. E esse sacrifício dele é válido. Quando Deus olha para a cruz, ele vê o sangue de seu próprio primogênito e declara que a sua justiça ela foi satisfeita. O preço foi pago. O preço foi pago na cruz. A fé dos israelitas, naquela primeira Páscoa, ela foi demonstrada no ato de pintar os batentes. Eles creram na palavra de Deus e agiram. Da mesma forma, somos salvos pela graça, mediante a fé no sangue de Jesus Cristo. A fé dos israelitas foi pública. Eles pintaram as portas. E a nossa fé em Cristo, ela também deve ser visível, na maneira como nós vivemos, mostrando ao mundo que a gente não confia nos nossos próprios esforços, mas que nós confiamos na obra plena de Jesus Cristo na cruz. Deus providenciou o Cordeiro. Isso é graça. Nós confiamos no Cordeiro. Isso é fé. Hoje o convite permanece o mesmo. Refugiar-se debaixo do sangue precioso, que limpa, protege e garante que quando o juiz vier, a morte passará por nós e estaremos salvos para sempre. Estou chegando já ao final, meus queridos. E uma pergunta ecoa desde as planícies do Egito até os dias de hoje. Onde você tem buscado o seu refúgio? Aonde você busca o seu refúgio? Ao longo dessa série, nós estamos mostrando que Jesus ele nunca foi um plano B. Como o pastor André já falou, Jesus nunca foi o plano B de Deus. Ele sempre foi o plano. Desde a queda do Éden, passando pelo sacrifício do Cordeiro no lugar de Isaac e chegando aqui na instituição da Páscoa, Deus estava projetando a sombra da cruz sobre a história da humanidade. Deus estava projetando a sombra da cruz na história da humanidade. O que aconteceu no Egito não foi apenas a libertação dos escravos, mas foi a desconstrução dos deuses falsos e a revelação que a única segurança real é no sangue de Cristo, de um substituto. E hoje eu gostaria que vocês saíssem daqui com pelo menos 3 coisas no coração. Que nós somos pecadores, todos nós. Que ninguém é bom o suficiente, que Israel era tão culpado quanto o Egito. Então, quando a gente olhar para alguém lá fora, não é porque eu estou dentro da igreja que eu sou menos culpado que ele, não. Isso não me faz melhor do que ninguém. A nossa justiça própria é um Deus falso que precisa ser destronado. Nós temos que lembrar que Deus é o provedor. Ele exige de nós a perfeição, mas Ele mesmo providencia através de Jesus um cordeiro sem mácula para morrer em nosso lugar. E nós também devemos lembrar que o sangue é o único meio. Não é o nosso esforço, a nossa religiosidade, a nossa boa vontade que afasta a morte. Mas é o sangue de Cristo vertido na cruz que afasta a morte. Amém? Feche.